Vamos hoje estudar sobre esse tema, devo ou não julgar aos meus irmãos? Esse é o texto do capítulo 7 de Mateus, e nós vamos observar esse tema hoje e tentar responder essa pergunta. O que Jesus quer nos ensinar sobre o julgamento? Eu e você precisamos conhecer bem esse texto, porque há algumas controvérsias sobre esse tema. Então fique comigo até o fim, para você entender esse texto, que é um texto maravilhoso, riquíssimo. Vamos ler o texto? Mateus 7, quero a sua ajuda, tá bom? Mateus 7, de 1 a 5. Vamos lá? Não julgueis, para que não sejais julgados. Versículo 2. Pode ler bem alto. Porque com vez com que julgar serei julgado, e com a medida com que medir vos medirão também. Ok, versículo 3. Porque reparas tu o cisco no olho de teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arredo do olho, estando no machado de Deus? É trave, né? Trave. Versículo 5, para fechar. Que importa? Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arredo do olho do teu irmão. Ok, esse é o texto que nós vamos meditar nesta mensagem. O que Jesus quer nos ensinar? A gente precisa entender que aqui no capítulo 7, é o último capítulo do Sermão do Monte, Jesus tem uma ênfase nos relacionamentos. Ele já falou sobre o nosso caráter, falou sobre as bem-aventuranças, falou sobre o nosso relacionamento de Deus como Pai. No capítulo 6, nós descobrimos que a palavra Pai aparece várias vezes. Então, Jesus está tratando nós como filhos de Deus. E como filhos, nós temos um Pai celeste que nos abençoa, que cuida de nós e que nos dá o pão de cada dia, nos dá o cuidado dele. Hoje, vamos começar a olhar para o capítulo 7, os relacionamentos nos quais nós, discípulos de Jesus, precisamos estar atentos. Como deve ser o nosso relacionamento com relação a julgar. O que Jesus quer falar com o julgar? É isso que a gente precisa entender hoje. Ele vai continuar, Jesus, com esse mesmo método. Ao longo do Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, a gente observa Jesus usando sempre o mesmo método. Ele anuncia o que ele vai falar, quando ele vai falar da oração, da esmola, de como ajudar o próximo, ele anuncia o tema e depois ele vai dando os detalhes. E aqui Jesus vai fazer a mesma coisa. No versículo 1, ele anuncia o tema, não julgueis para que não sejais julgados. Então ele vai depois explicar. Então primeiro Jesus fala do princípio bíblico, depois ele vai dando os detalhes. Toda vez que você for olhar para o Sermão do Monte, você precisa olhar com essa ótica. O apóstolo Paulo, de uma certa forma, trabalha esse tema também nas cartas. Em Romanos, especificamente, Paulo faz muito isso. Então, primeiro, Jesus anuncia o que vai falar e depois ele explica. É uma técnica do ensino isso. Então, o que nós vamos falar hoje? Se eu fosse voltar no tema, devo ou não julgar a meus irmãos? Essa é uma pergunta. Jesus está querendo responder a esta pergunta e ele começa com uma afirmativa, não julgueis para que não sejais julgados. Então o que Jesus quer falar com esse julgamento? Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que Jesus quer ensinar a seus discípulos com essa expressão, não julgueis para que não sejais julgados. Se a gente entender o versículo 1, aí os detalhes que Jesus vai dar, no versículo de 2 a 5, nós vamos sair daqui com clareza sobre esse tema e você não pode sair daqui com dúvida hoje. Você precisa ficar comigo aqui até o fim para entender isso. Jesus não proíbe o julgamento em si, ele nunca relativizou a verdade, ok? Então Jesus não está proibindo o julgamento, porque se você olhar para a palavra de Deus, há vários textos que a Bíblia diz que nós devemos julgar. Julgar aqui na questão de ter discernimento sobre as coisas. Vamos chegar lá, daqui a pouco. Sempre Jesus combateu a mentira e o mal. Então, a ênfase de Jesus não é ficar em cima do muro. Não julgueis, parece a princípio dar a ideia de que Jesus não quer conflito. Lembre-se, Jesus tem uma ênfase nos fariseus. São os fariseus que estão sendo alcançados com esta palavra, embora Jesus está falando para os seus discípulos. Mas havia uma multidão em torno dele, lembra?
Como é que começa o Sermão do Monte? Jesus subiu ao monte e lá começou a pregar. E tinha uma multidão, os discípulos e a multidão. Dentro da multidão estão os fariseus. Então Jesus está com ênfase nisso também. Lembre-se disso, a máxima de Jesus era em Mateus 5,37. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá, pode abrir. Qual era a máxima de Cristo? Sim, sim, não, não. Jesus nunca ficou em cima do muro. Agora, o princípio de não julgar, irmãos, precisa estar permeado por amor ao próximo. A ideia de julgar aqui é a ideia de você ser uma pessoa autocrítica no sentido de hipercrítica, seria a palavra correta. Ser hipercrítico, ser aquela pessoa que censura os outros, mas não censura a si mesmo. Não faz uma autoavaliação, uma autocrítica de você. É muito comum a gente apontar o dedo para a pessoa de imediato, precipitadamente, às vezes, por não conhecer o contexto. Eu não posso avaliar o contexto da Luana no assalto que ela sofreu se eu não ouvi-la. Eu não posso dizer que Luana não vigiou, a Luana foi culpada. Não, eu não posso tirar nenhum juízo precipitado sem antes ouvir. E aí uma coisa que a gente aprende na questão do aconselhamento bíblico, você não pode, tem dois irmãos brigando, você tem que ouvir os dois. Não pode dar razão a um sem ouvir o outro. Às vezes é um detalhe pequeno, mas um tem razão e o outro não. Então como que eu faço? Não posso julgar precipitadamente sem antes ouvir os dois lados. Não é por isso que a justiça existe? Então esse juízo aqui, que Jesus está falando, é o juízo precipitado de censura. Esse espírito de criticismo que nós temos sem base bíblica e, pior, sem amor ao próximo. Então Jesus está nos chamando a atenção para esse detalhe. Por isso que ele vai falar do cisco que você quer tirar do seu irmão quando você tem uma trave, um poste nos seus olhos. Imagina, como é que eu vou ajudar a irmã Elaine se eu estou com 2 madeiras nos olhos? Eu quero tirar um cisquinho dos olhos da Elaine. Não vou conseguir. Primeiro eu tenho que resolver o meu problema, a minha situação com relação ao pecado, onde eu estou envolvido, o que eu preciso acertar na minha vida, para depois então tentar ajudar. A ideia aqui de não julgar é, em vez de julgar, você apresentar uma ajuda, uma proposta. Eu estou vendo o irmão em pecado, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Não é ser crítico, não é me afastar, é preocupar-me com ele, porque eu amo, eu quero saber por quê. Eu não posso julgá-lo, eu tenho que entender o que está acontecendo. E aí apoiar, você entende? É isso que Jesus está combatendo quando ele está dizendo não julgueis. Já entreguei o ouro, mas agora vamos destrinchar o peixe. Ok? Não julgueis, nos dias de hoje, dá a ideia de tolerância, de inclusão a qualquer preço. Irmãos, nós nunca vivemos um tempo tão perigoso como esse de hoje, porque a palavra inclusão está na moda. Agora estão falando de uma igreja inclusiva. Igreja inclusiva é uma nova fachada para o evangelho liberal, aonde pode tudo e pode vir todo mundo e ficar do jeito que está e acabou. Não, essa igreja inclusiva não está no evangelho de Cristo, porque nesse mesmo capítulo, nós vamos chegar lá, Jesus falou que o caminho é estreito, a porta é estreita e é apertado o caminho, e ele ainda avisou, poucos são que vão entrar nele. Então, a igreja não pode ser inclusiva no sentido de uma ideia de tolerância a qualquer preço. Haveremos de respeitar os princípios do evangelho, da sã doutrina. Qual foi a última vez que você ouviu de alguém que foi disciplinado numa igreja? Parece que a disciplina foi abandonada na igreja. A gente está tendo uma frouxidão moral, e isso tem a ver com a santidade, porque nós estamos afrouxando na santidade e estamos nos tornando tolerantes. Eu preciso ser tolerante com o pecador? Sim, mas eu preciso anunciar a ele a verdade e denunciar o pecado dele. Mas além de denunciar o pecado, o evangelho sempre mostra a saída. A libertação está em Cristo. É o evangelho que liberta. Eu preciso apresentar isso. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então o evangelho vai confrontar sim. O evangelho tem que trazer desconforto, senão não é o evangelho da porta estreita. Se não trouxer desconforto, vai ser esse evangelho aí do não julgueis, da inclusão, e aí a gente vai ter essa igreja fragilizada, confusa, que é a igreja hoje no mundo. Tá bom? Então cuidado, tá? O que Jesus está reprovando aqui
é a censura descabida e precipitada. Precisamos julgar sim, mas com prudência e cautela. Dentro desse mesmo capítulo, nós vamos ver versículo 6, que não vamos estudar hoje, mas vamos ver versículo 15. Como que eu posso saber, lendo versículo 6 e 15, como que eu posso saber para julgar se eu não tiver esse discernimento? Aí entra a questão da sã doutrina. Olha o versículo 6, o que diz? Mateus 7,6, pode ler? Não deis aos cães o que é santo. Ok, quando a gente olha para esse versículo, nós não vamos estudar ele hoje, no próximo estudo eu pretendo entrar nesse texto especificamente. Jesus está dizendo, não deis aos cães e aos porcos o que é santo. O que Jesus está dizendo? Tenha discernimento. Como é que eu vou saber quem é cão, quem é porco, se eu não tiver maturidade para discernir espiritualmente quem é porco, quem é cão, e aí não anunciar o evangelho a esses? Jesus está futucando de maneira bem direta o fariseu, o saduceu aqui. Você entende isso? Então, tem que ter julgamento. Como que eu vou discernir o cão e o porco se eu não tiver discernimento? Eu preciso julgar, e julgar com discernimento bíblico. Não é achismo, é discernimento. Não é com preconceito, é com a palavra. Como é que a gente faz evangelizar uma pessoa que vive no delito do pecado de maneira escravizada? Você tem que anunciar o amor de Cristo para ela, ela vai entender que ela é uma pecadora, e enquanto ela não entender, ela não haverá arrependimento, e aí no arrependimento ela entende que precisa fazer mudança. Lembra de Zaqueu? Como é que aconteceu com Zaqueu? Quem era Zaqueu? Jesus sabia quem era Zaqueu? Lógico, todo mundo sabia, Zaqueu era ladrão. Ele extorquia o povo. E Zaqueu foi convidado. Jesus disse, ó, desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. E aí os fariseus, sempre eles, né? Ah, se eles soubessem quem é Zaqueu, lógico que Jesus sabia, irmãos. Jesus, para implicar com eles, disse, esse também é filho de Abraão. E aí Jesus confrontou com amor e graça Zaqueu, e Zaqueu se arrepende. O que ele diz? Se eu tenho defraudado alguém, e ele sabia que tinha defraudado, vou devolver quadruplicadamente. Então ele se arrependeu. Houve conversão genuína. Jesus nem precisou confrontar Zaqueu, porque Zaqueu estava com o coraçãozinho maduro, pronto para receber a Cristo. Mas Jesus não coabitou com o pecado dele. Ele entendeu isso. Então Zaqueu é um exemplo de que quem recebe a Cristo muda de vida. É isso que precisa ser entendido. Vamos ler versículo 15? Não haverá, irmão, salvação sem arrependimento. Por isso que arrependimento é a primeira palavra do Evangelho. Não tem problema você entender que é pecador. A verdade, essa é a solução. Jesus está dizendo, não pequeis. É por isso que eu preciso entender. Se pecardes, tens um advogado. João está dizendo isso lá nas cartas. Se pecardes, tens um advogado. Calma, tem solução para o pecado sim, mas tem que se arrepender. Vamos lá, Mateus 7,15, irmã Elaine vai ler, por favor. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Acautelai-vos. Eu quero pensar com você nessa palavra. Cautela, o que é cautela? Tenha cuidado. Cuidado, não se precipite. Mas para saber que ele é um falso profeta, eu preciso analisar o que ele ensina, o que ele prega. Algumas seitas e religiões aí falsas, elas pregam o evangelho, um meio evangelho, um negócio complicado, que no começo parece até bonitinho e verdadeiro, mas quando você vai estudar a base bíblica, o contexto, você vai ver que há um ensino falso ali. Então, cuidado, para saber que é um falso profeta, tem que ouvir e analisar segundo a palavra. É o que a Bíblia ensina. Nós vamos ver outros textos hoje, você vai entender que esse tema de não julgar, ele está pela Bíblia inteira, mas com a maneira correta. O julgar aqui é senso de hipercriticismo que nós temos em nós, esquecendo que nós é que somos pecadores também. Por isso começamos lendo hoje Lucas 18. É um texto que a gente vai comentar daqui a pouco, né? Quando o fariseu vai orar e o publicano está orando, e o publicano se auto-identifica como pecador. Porque somos todos pecadores. Todos pecamos. Então, o fariseu não foi ouvido, o republicano foi ouvido.
porque ele se identificou no caminho certo. É lindo esse texto. O que Jesus está dizendo aqui, irmão, é que eu preciso entender que o meu ego, ele deseja julgar. É o meu eu pecador. Meu eu pecador. Irmão, a primeira reação, quando a gente olha aparentemente uma situação, é fazer juízo de causa. E nós não podemos incorrer nesse erro. A precipitação sempre vai nos levar a uma conclusão precipitada e provavelmente errada, equivocada. Se não errada, pelo menos equivocada. Então, cuidado. A precipitação no falar, a precipitação no julgar. Tiago vai dizer, né? Nós temos 2 ouvidos. Então, pronto para ouvir, tardio para falar. Nós temos que ouvir, ter cautela, prudência, para discernir o que estamos ouvindo, para então julgar de maneira reta e justa. Com esta palavra, ele começa então a explicar a sentença do versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados. Então, uma boa tradução, se eu fosse parafrasear, é não censureis precipitadamente antes de conhecer e julgar as coisas. É isso que Jesus está dizendo. Seja cauteloso, essa é a ideia. Então Jesus não está proibindo julgar, ele está dizendo, está proibindo ser precipitado, seja cauteloso no julgar. Ouça, depois faça o julgamento. Não pode julgar sem antes ouvir. Salomão, quando foi julgar lá o caso das mulheres que tinham dois filhos nasceram, um morreu, o outro ficou vivo, ela foi lá e trocou o neném. O morto ficou com a que era a mãe do vivo e o vivo ficou com a mãe que tinha morrido o filho. O que Salomão fez? Ouviu sabiamente, prudentemente, e aí ele decidiu. Como ele viu que a mulher estava mentindo, ele falou, me dá a espada, vou resolver o problema, vou dividir a criança no meio, não sei se no meio vertical ou horizontal, mas Salomão deu uma saída inteligente, né? Vou dividir no meio e acabou a briga. Você fica com a metade da criança, o outro fica com a metade. Tudo bem? Aqui estava mentindo e falou, joia, tudo bem. Meu filho já morreu mesmo. Aí Salomão entendeu, dá o filho para essa mulher aqui, porque essa que discordou é a mãe verdadeira. Prudência, sabedoria, não é? Agora, foi fácil para Salomão chegar a essa decisão? Não, mas o exemplo de Salomão é o que Jesus quer nos ensinar. Calma, muita calma na hora de julgar uma pessoa, mas não seja frouxo, não seja tolerante com o pecado, não seja inclusivo no sentido de sem critérios. É isso que Jesus está nos mostrando. Irmãos, o Evangelho de Jesus é o Evangelho da porta estreita. Não é fácil ser cristão. E esse texto de Mateus 5, 6 e 7, eles nos confrontam o tempo inteiro, irmãos. É o tempo inteiro nós somos confrontados nesses 3 capítulos. Nossa atitude para com o nosso irmão deve ser esta que Jesus vai mencionar agora. Jesus anunciou o tema e agora ele vai dar os detalhes, ok? Do não julgueis. Vamos lá, versículo 3 a 5, que nós já lemos. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, Jesus está claramente combatendo não só a censura precipitada, como a hipocrisia, que às vezes nós julgamos sabendo que nós também estamos incorrendo naquele erro. Então, isso é hipocrisia. A gente precisa entender isso, ok? Quando Jesus está usando esses 2 elementos, o cisco e a trave, Jesus está usando algo que era muito comum na sua própria vida, porque Jesus foi carpinteiro. Você já lixou alguma madeira? Já cortou alguma madeira e o cisco veio no teu olho? Tem época que, dependendo da situação, o cisco fica 2, 3 dias no olho. Tem gente que tem que ir para o oftalmologista para retirar o cisco, porque ele fica preso ali, vai incomodando, irritando a vista e pode afetar de maneira séria a nossa visão. Então Jesus está falando de uma linguagem conhecida dele, do carpinteiro. E aí você pergunta, mas a Bíblia fala que Jesus era carpinteiro? Bom, tem que provar, né? Vamos lá. Marcos 6, versículo 3. Jesus era ou não era carpinteiro? Qual era a profissão de Jesus? Então Jesus lembrou de alguns ciscos que caíram no seu olho, e aí ele vai maximizar a coisa, né, irmãos? É lógico que não cabe uma trave
A trave aí é uma madeira grande, não cabe uma trave no meu olho. Mas eu primeiro tenho que tirar a trave do meu olho para depois enxergar o cisco no olho da Wanda. Eu não posso, irmãos, cuidado com a precipitação no julgar. Nós somos, nenhum de nós aqui, irmãos, estamos isentos desse erro. Na verdade, a censura é pecado. O que Jesus está condenando, não julgueis, estamos estudando Mateus 7, de 1 a 5. Mateus 7, de 1 a 5. O que Jesus está condenando com não julgueis é a censura. E a censura precipitada aqui é pecado. É eu julgar o meu irmão sem ter dados necessários e suficientes. Então, hipocrisia. Lê para mim, Marcos 6, 3. Quem achou? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não convivem conosco, suas irmãs, e ficaram escandalizados por causa dele. Marcos mata vários coelhos aí, né? Primeiro que Maria era virgem quando gerou Jesus, mas ela casou-se com José e ela teve outros filhos. Então Jesus tinha meios irmãos, né? E tá aí o versículo. E outra, o versículo anuncia que Jesus era carpinteiro. Todo mundo sabia qual era a profissão de Jesus. Ele é filho de José, José era carpinteiro. E ele também era carpinteiro. Se você viu aquela série The Chosen, no capítulo 3... tem um episódio de Jesus como carpinteiro conversando com duas crianças. É lindo o episódio. Eu tentei trazer ele para mostrar para vocês hoje, mas o que eu achei estava em inglês, aí não ia dar certo. Eu preferi não trazer. Mas no episódio 3, você vai ver Jesus trabalhando como carpinteiro e conversando com duas crianças. É um diálogo muito bonito, apesar de ser em inglês, vale a pena você assistir. O carinho, a graça, a alegria que Jesus tinha na vida. Jesus é uma pessoa muito saudável emocionalmente. Jesus não era esse cara carrancudo, esse cara fechado que às vezes a gente vende, né? Ou aquele retrato de um Jesus passando fome. Irmão, Jesus não era isso, irmão. Jesus não era assim, irmãos. Jesus era dinâmico, Jesus era alegre, Jesus era pra cima, Jesus tinha autoridade quando falava. O final do Sermão do Monte explica isso. As pessoas ficaram o queixo caído, porque ele falava como quem tem autoridade. Mas Jesus amava. Jesus tinha compaixão. Jesus era empático com as pessoas. Jesus era maravilhoso. Jesus é perfeito. Seus relacionamentos eram saudáveis demais. É muito bonito. A série pegou bem essa veia aí, né? De Jesus como... né? Jesus como alguém muito humano, mas também com autoridade divina. Essa série foi muito feliz. Então vamos lá. O que Jesus está reprovando, irmão, é o julgamento hipócrita. Por isso ele vai ser enfático, e aí ele está apontando o dedo para os fariseus aqui. Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Você lembra de Mateus 23? Quando Jesus vai falar para os fariseus, ai de vocês, hipócrita, ai de vocês, ai de vocês. Capítulo 23 de Mateus tem vários ais lá, Jesus reprovando os fariseus. Então é isso que Jesus está condenando com o não julgueis em Mateus 7,1. Como poderei ser cauteloso quanto aos falsos profetas, Mateus 7,15, que já lemos, se eu não puder julgar, que é a ideia aqui é discernir o que eles ensinam? Aí, irmão, como é que eu vou discernir que os lobos que estão na internet pregando heresia, se eu não entender a palavra? Como? Eu preciso entender a palavra. Como que eu vou entender que os adventistas pregam meias verdades e tentam inculcar na nossa vida as leis e costumes deles, de guardar o sábado e toda aquela parafernália toda, autoridade para eles da Ellen White, que é a fundadora deles, eles colocam como equivalente à Bíblia? Como que eu posso crer nisso? Como? Não tem como. Eu tenho que combater isso. Mas para combater, tem que estudar a Bíblia. Como que eu vou combater o espiritismo, que está tão arraigado, o catolicismo que está tão arraigado na vida do nosso país, se eu não conhecer a palavra? Eu preciso conhecer a palavra. Aí eu tenho que estudar de maneira apologética essas religiões para poder encontrar onde estão os erros e combatê-los com a Bíblia, não é com a minha opinião. Eu não acho que idolatria é pecado. A Bíblia diz que idolatria é pecado. A mariolatria da Igreja Católica é pecado. Nós não podemos adorar Maria. Maria foi só um instrumento de Deus. Bem-aventurada, sim, bem-aventurada. O texto bíblico diz, mas ela não é santa. Ela não é uma pessoa sem pecado.
Então eu preciso estudar a Bíblia para combater e mostrar isso. Não é falta de amor, não é a inclusão a qualquer preço, vocês entenderam? Esse é o perigo que nós incorremos, de não conhecer. Jesus vai dizer, errais por não conhecer as Escrituras, ok? Então a gente precisa entender as Escrituras para combater, tá joia? Lembra daquele cara que chegou para Jesus querendo fazer pegadinha? O cara casou com uma, a mulher morreu, casou com outro, o marido morreu, casou com outro, o marido morreu. 7 maridos. No final eles perguntam, de quem ela vai ser esposa no céu? Jesus olhou para o cara e riram. Vocês não conhecem a palavra? No céu nem se casa, nem se dão em casamento. Simples assim. Então Jesus responde a Bíblia com a Bíblia. Algumas vezes Jesus teve paciência com os fariseus. Algumas vezes Jesus foi firme. Raça de víboras. Vocês não entram, nem deixam os outros entrar. Vocês são tropeços. Sai daqui. Vocês estão atrapalhando a minha obra. Algumas vezes Jesus foi mais gracioso, né? Devolveu com outra pergunta, eles não sabiam responder. Jesus ia embora, seguiu o caminho. Jesus não perdia tempo com eles, né? Com os fariseus. Mas toda vez que precisou confrontá-los, confrontou. Tá joia? Então, discernir é necessário. Então, não julgueis é não censureis precipitadamente, porque isso é pecado. Julgar é necessário, discernir é necessário sim, ok? E aí é necessário ler Mateus 7,16. Nós lemos o 15, né? Mas agora temos que ler o 15 e o 16 para dar a ideia de fechar bem o pensamento, para você não achar que eu estou falando de mim mesmo, né? Mateus 7, 15 e 16. Barbudo pode ler os dois textos? Tá aí pertinho? 7, 15 e 16. Uhum. Isso mesmo. Pode ler. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, e vem até a vós vestidos como ovelhas, Vestido com ovelha, disfarçados. mas interiormente são lobos devoradores. Devoradores. Olha os 16. Por seus frutos Os conhecereis. conhecereis. Aí ele pergunta, Porventura, colhem-se uvas de espinheiros espinheiros e figos figos dos abrolhos? Dá para colher? Não dá, irmãos. Não dá, é impossível. Então, como que eu vou discernir o ensinamento errado estudando a própria palavra? Não tem como. Sem discernimento da palavra, pelos frutos os conhecereis. O fruto que vem vai mostrar quem somos, qual é a terra que nós estamos plantados. Se estamos plantados na terra firme, na terra saudável, vamos dar fruto para a glória de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aí o fruto deles. Tá claro? Só demora. Então, como que a gente pode discernir? Estudando a palavra. Lembra quando Jesus conta a parábola do trigo e do joio? Não pode arrancar o joio antes de crescer. O trigo e o joio tem que crescer junto, irmãos. Não está na hora da colheita. A colheita é lá no final. Qual é a diferença? Tá cheio de vídeo na internet que mostra o trigo e o joio. O joio você esfarela e sopra assim, ó, vai tudo pro ar. O trigo você esfarela, vai o lixo pro ar e fica o grãozinho na mão. Então, quando é que sabe discernir? O trigo, quando amadurece, se encurva, se quebranta. O joio continua soberbo, em pezão. Ele não tem fruto, então ele continua na leveza da ignorância, da autossuficiência. É o que acontece comigo e com você. O que Jesus está combatendo aqui é esse ego inchado que acha que nós somos melhores que os outros. O fariseu orando. Eu não sou como esse pecador, eu dizimo tudo que ganho. Então, aí no final Jesus vai falar do republicano que ora, que nem sequer tem coragem de levantar a cabeça para os céus. E ele diz, eu sou pecador. E aí ele pergunta, quem foi ouvido? O pecador, que se identificou como pecador. Nós somos pecadores. É isso que tem que estar no nosso coração, esse quebrantamento. É isso que tem que nos dar a certeza de que não julgar aqui é não praticar a censura. É preciso julgar de maneira bíblica. Julgar é uma forma de eu usar o meu discernimento, ok?
Eu preciso entender isso. Não julgueis para que não sejais julgados, Mateus 7:1, e julgai todas as coisas, 1 Tessalonicenses 5:21. Então a Bíblia está se contradizendo? E aí? Mateus 7:1 diz não julgueis. Está escrito aí na sua Bíblia, não está? Mateus 7:1. Mas está escrito na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 5:21, julgai todas as coisas? Ah, então Paulo está se contradizendo ao que Jesus ensinou? E agora? Alguém pode te fazer essa pegadinha, né? Não julgueis ou julgai? O que você escolhe? O que está certo? Alguém está errado aqui? Tem alguém errado aqui? Jesus está errado? Paulo está certo? Paulo está errado? Jesus está certo? Vamos entender? E Jesus fala em João 7:24 também, por favor. Vamos chegar lá. Não julgar em Mateus 7:1, a palavra lá é crino, não sei se é assim que se pronuncia, mas a ideia ali do julgar ali é condenar ou punir precipitadamente, sem levantar a questão, sem ouvir os dois lados. Então, a hipocrisia ou a precipitação, Jesus está condenando em Mateus 7:1. A palavra lá é condenar, punir. E aí, você precisa entender isso. A cosvisão de julgar na igreja brasileira está errada. Nós temos medo de julgar as pessoas. É mais fácil a gente se acovardar do que confrontar em amor. Quando Paulo diz que temos que confrontar o nosso irmão em amor. Nós vamos daqui a pouco em Gálatas 6, versículo 1 e 2. Ali é corrigir, ali é catartizo, é restaurar, mas tem que ter amor. A motivação correta é o amor. Por isso que eu preciso corrigir o meu irmão quando encontrá-lo em erro. Ok? Então, aqui em Mateus 7:1, a palavra é condenar ou punir. Lá em 1 Tessalonicenses 5:21, alguém leu o versículo todo? Não, né? Vamos ler? 1 Tessalonicenses 5:21? Quem está lá e pode ler? Está aí, Luana? 1 Tessalonicenses 5:21. Vamos ler também, porque eu esqueci de ler. Aqui está só julgai todas as coisas, mas eu quero o versículo completo. 5:21. Quem pode ler? Mas examinai todas as evidências, retende o que é bom. Eu quero revista atualizada. Quem tem revista atualizada? Julgai todas as coisas. Julgai. E retende o que é bom. Ok. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Revista atualizada. 1 Tessalonicenses 5:21. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Então eu ouço e aí vou reter o que é bom. O que não é bom, eu jogo fora. Tem mensagens que a gente ouve, tem coisa boa, mas no meio da mensagem, um ensino torto. Esse irmão aprendeu errado isso aqui. Você elimina aquilo e fica com o que foi bom. Eu não posso jogar tudo fora, mas tem coisa boa em alguns, então eu vou reter o que é bom. O que não tem de ruim, irmãos, é na Bíblia. A Bíblia você pode ler de capa a capa, não vai ter nada ruim. Tem um texto ou outro que a gente precisa estudar com cuidado, como esse, não julgueis e julgai todas as coisas. Então, vamos entender isso. Para entender, tem que se debruçar sobre o texto e o contexto. Tá bom? Como que eu entendo, então, essa questão do julgamento? É muito comum na igreja acharmos que exortar é condenar, quando, na verdade, o sentido bíblico é trazer a sensatez. Durante algum tempo, as nossas traduções bíblicas, na hora de usar o verbo exortar, vai usar repreender ou um outro contexto, uma outra palavra, e dá a ideia de que quem exorta está descendo o cajado. A gente usava essa expressão, o pastor hoje desceu o cajado, o pastor hoje exortou. A palavra exortar, o verbo exortar, é dar o ombro, é encorajar, é levantar, é erguer o que está caído. Se viste teu irmão pecar, vai a ele, você e ele sozinho. Se não te ouvir, leva mais um. Se não te ouvir, leva mais pessoas. Se não ouviu, leva para a igreja. Andando, segunda milha, caminhando. A ideia de motivação, de restaurar a pessoa. Condenar não é o termo certo para a palavra exortação. A palavra exortar é trazer a sensatez. Se pudéssemos ler, eu vou só citar, não vou ler. 2 Timóteo 2, a partir do versículo 23 ali, acho que é 23, vou só citar bonitinho para não ficar errado.
2 Timóteo 2, vem comigo. Não vou ler o texto não, tá bom? A partir do 24 até o versículo 26. Esse é o texto que vai usar a palavra exortar no sentido de disciplinar, de corrigir em amor. Aí vai falar de sensatez, tá bom? Orando para que as pessoas retornem à sensatez. Versículo 26, tá bom? Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Então, o retorno à sensatez é o objetivo da exortação. Se você não tem esse amor imbuído no seu coração para exortar em amor e trazer a sensatez, esquece, você vai estar julgando o irmão, vai estar condenando precipitadamente. É isso que Jesus está condenando. A ideia lá de 1 Tessalonicenses 5:21, julgai todas as coisas, o verbo lá é dokimazo. Então, julgar lá, dokimazo no grego, é examinar, testar, aprovar, colocar à prova, julgar. Então, eu preciso ter essa maturidade de julgar, dokimazo, que é o texto de 1 Tessalonicenses 5:21. Julgai ali é dokimazo. Julgai lá em Mateus 7:1 é punir, é uma condenação precipitada. O julgar bíblico é cheio de amor e tem as motivações corretas. Chegamos a Gálatas. Vai lá. Gálatas 6, 1 e 2. Quem achou pode ler. Bem bonito. Gálatas 6, 1 e 2. Eu estou bebendo bastante água hoje, né? Preciso de mais um copo. Obrigado, Juliana. Vamos lá, Gálatas 6, 1 e 2. Quem tem revista atualizada, leia para mim. Ou King James, pode ser também. King James dá uma boa versão. Pode ler. Luana, tá lá? Então leia, Luana, por favor. Gálatas 6, 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós, pessoas espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Opa. Todavia, cuida de ti mesmo para que não sejas igualmente tentado. Levai as cargas pesadas uns dos outros e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Ok. O que é a lei de Cristo aqui, irmãos? É o amor. A lei de Cristo que Paulo está citando aqui é o amor. Paulo está falando a mesma coisa que Jesus falou. Quando você for corrigir alguém, lembre-se de você também. Tira primeiro a trave do teu olho, para depois tentar tirar o cisco do teu irmão. Não é a mesma coisa? Compara o texto. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o, restaurai-o, com espírito de brandura, humildade, a versão da Luana, que é vista corrigida. Guarda-te para que não sejais também tentado. E aí, eu preciso entender isso. A motivação para corrigir, restaurar alguém em amor, precisa ser olhando primeiro para mim. Eu não estou indo com o cajado, no sentido de que eu sou correto, você tem que me obedecer e ponto final. Não, eu estou indo em amor. Cumprimento da lei de Cristo, aqui Paulo está citando o amor, que é a base de todo relacionamento. Por isso, tem que estar cheio de amor na hora de corrigir alguém. Quando eu não amo, eu nem quero corrigir. Vamos lá? Para Hebreus? Aí a gente precisa entender Hebreus 12, irmãos, porque a palavra corrigir, castigar, punir, dá a ideia de, no texto ali, de alguém bem punitivo, carrasco. Não é essa a ideia. A ideia do contexto ali de Hebreus 12, vai abrindo lá Hebreus 12, é a ideia de um pai amoroso corrigindo seu filho. O verbo lá é paideia. Paideia é o filho corrigindo, o pai corrigindo um filho que ama. Essa é a ideia do texto. Por isso tem que analisar o contexto, né? Vamos lá, para Hebreus 12. Já estão lá? Só eu que não? Hebreus 12. Eu vou ler só os 6 e 7, mas o contexto aqui, a partir do versículo 3, é de correção, disciplina. Na minha Bíblia, a palavra correção, na minha versão revitalizada, a palavra correção aparece 10 vezes, que vai oscilar entre correção e disciplina. Palavra correção, corrigir, disciplina, corrigir, correção, corrigiam, disciplina, e no final, o versículo 11, disciplina. É a mesma palavra, correção e disciplina, é a mesma palavra aqui no contexto. A ideia aqui é de disciplinar, porque eu quero corrigir em amor. Por isso que o pai corrige o filho que tanto ama. O pai que não ama não corrige, abandona.
Já viu criança abandonada? Criança mal educada? A gente culpa a criança. Que criança mal educada? Sai para lá. A culpa não é dela. A culpa é do pai ou da mãe, do responsável que não cuidou dela. Não ensinou ela princípios bíblicos. Não ensinou ela a mentir. A criança aprende a mentir porque ela vê o pai mentindo, o responsável mentindo. Eu sei que o pecado está dentro dela, mas os maus costumes são aprendidos dentro de casa. E há uma controvérsia quanto a isso, né? Os educadores cortam um dobrado na escola, tentando ensinar as crianças, mas aí elas passam maior tempo, essas crianças passam maior tempo na casa com os responsáveis. Então é uma luta desigual. O educador tenta ajudar, mas ele muito pouco pode fazer se o pai não for um grande colaborador. O pai tem que ser o grande colaborador. O que nós temos visto na nossa sociedade são pais omissos, que não querem gastar tempo para cuidar dos filhos. É muito comum, aos 2 anos de idade ou menos, a mãe está cansada da criança, o que faz? Joga o celular na mão dela. Já está comprovado que essa geração está sendo corrompida. O cérebro dessas crianças estão sendo corrompidas. A criança de 2 anos não tem ainda, oftalmologicamente, os olhos, a visão completa. E elas estão sendo afetadas precocemente usando óculos, precocemente tendo problema de visão. Porque o raio de uma mãe, o raio de um pai que não é responsável, para se ver livre da educação que ele tem que dar, é dever dele, ele terceiriza para um celular, para uma tela. Irmãos, isso deveria ser crime. Deveria ser crime isso. Uma criança não tem ainda formação. Graças a Deus, meu filho, Jonathan, já decidiu isso, que Maria não vai ver ela de celular tão cedo. Glória a Deus. Pelo menos eu não vou ter problema de visão com a minha neta, né? Não vai ficar aí com problemas, sequelas. E é sequela para a vida inteira, irmãos. Vai ter filho? Lembra disso, por favor, em nome de Jesus. Débora está grávida, não podia falar aquele dia, agora eu posso. Já anunciou para todo mundo, né? Lucas vai ser papai. Então, irmão, vamos ler, não lembro do texto, né? Hebreus 12, 6 e 7. Ô, Jesus, o tempo está indo embora, deixa eu correr um cadinho. Pode ler para mim? Quem está aí? Hebreus 12, 6 e 7. Lucas, está aí, Lucas? Então leia. Pois o Senhor disciplina quem ama. Gostei da tradução, disciplina. E educa todo aquele que recebe como filho. Suportar as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção de seu pai? Qual o pai? Qual o filho que não corrige? Só um pai que o filho não é filho, é bastardo. Quando é bastardo, o pai, o responsável deixa para lá. É um bastardo, não tem ninguém para orientar. Você teve orientação? Irmão, glória a Deus pelas surras que eu ganhei da minha mãe e do meu pai. Meu pai me bateu 2 ou 3 vezes, eu não esqueço não. Foi bem pesado. Minha mãe batia quase toda semana, que eu era bagunceiro demais. Eu era revoltado, rebelde, era peralta demais. E aí eu apanhava quase toda semana. Minha mãe me corrigiu firme, bem firme mesmo. Às vezes até firme demais. Mas eu não me arrependo não. Foi bom, me tornou um homem de verdade. Minha mãe me ensinou a não mentir. Não tinha como, irmão. Chegava em casa com um objeto diferente, ela parava, averiguava, questionava, olhava nos olhos. Quem te deu? Foi fulano. Vamos lá ver se deu mesmo. Se era uma vizinha, ia lá na vizinha. Você deu isso aqui pro meu filho? Ah, meu irmão, se não deu, ia apanhar em dobro. E ela já avisava, ó, se não deu, vai apanhar porque apanhou e vai apanhar porque mentiu. Vai apanhar em dobro. Então, em vez de ser 10, eram 20. E aí, como é que você vai mentir para uma mãe dessa, irmão? Você já sabe o resultado. Por que os filhos hoje mentem com facilidade? Porque os pais não estão nem aí. Irmãos, nós estamos vivendo um caos na educação, irmão. Essa permissividade. Irmão, pelo amor de Deus. O que a Bíblia está dizendo aqui, ó? Hebreus 12, disciplina em amor. É correção, não é punição. É disciplinar, não é punir. Corrigir em amor. É isso que a Bíblia diz que tem que ser feito. Ok, estou quase terminando. Paulo em Romanos aplica a verdade de Mateus 7 a essa situação. Vamos lá? Romanos 14, 4. Está aqui, né? Mas eu quero que alguém leia. É bom ler, né? Examinar a Bíblia é sempre melhor. Pode ler para mim? Romanos 14, 4. Aqui, não botei, né? Mas é Romanos. É porque eu citei Romanos aqui, ó.
Paulo em Romanos, aí eu só botei 14:4. Romanos 14:4, o que está escrito lá? Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, está de pé ou cai. Eu acho que talvez seja completo, não está? Vê se isso está escrito lá em Romanos 14:4. Está completo? Faltou? Então lê, Elaine, por favor. Romanos 14:4. Pode ler. Quem és tu que julgas o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e permanecerá em pé, porquanto o Senhor é capaz de o sustentar. Irmãos, esse cuidado aqui a gente precisa ter. Eu amo Romanos 14. Paulo está falando dos fracos na fé. Tem aqueles que são fracos, débeis na fé, que acham que só deve comer legume, não deve comer carne. Tem gente que não come galinha a molho pardo, porque tem sangue lá e eu amo galinha a molho pardo. Minha sogra sabia fazer muito bem. A Wanda não tem o hábito de fazer, então tem anos que eu não como a galinha a molho pardo. Mas eu conheço pastores que não comem galinha a molho pardo, porque dizem lá, a Bíblia diz, aí pega um versículo isolado, que não pode comer sangue, que o sangue é vida. Mas eu não tenho problema de comer galinha molho pardo. Se você tem, não tem problema. Eu não vou comer na sua frente. É isso que Paulo está tratando aqui. Por amor a você que não come, eu não vou comer. Não tem problema. Você entendeu? É isso. Isso é o amor ao próximo. Esse cuidado, o zelo de entender que eu não posso escandalizar meu irmão. Então, para esse irmão que não come, o Senhor dele é o mesmo que o meu. Eu tenho que respeitá-lo em amor. Eu não vou discordar. Isso aqui, irmão, não vai mudar. Entenda bem, comer galinha a molho pardo ou não comer galinha a molho pardo não vai mudar o destino da salvação dessa pessoa. Se ele é meu irmão em Cristo, eu tenho que amá-lo e eu tenho que caminhar com ele, não tem problema. Eu amo e eu vou comer quando eu puder e eu não vou comer quando ele estiver perto de mim. É simples assim, porque o Senhor dele é o mesmo que o meu. Esse amor, essa tolerância, eu preciso ter, porque isso não compromete a sã doutrina. Você entendeu? Isso não compromete. Agora, se você crê que tem que guardar o sábado, aí eu não vou concordar com você, porque eu não sou adventista, nem você é adventista. Nós não temos que guardar o sábado. Não existe um dia mais santo que o outro. Todos os dias foram feitos para o homem. Todos os dias temos que santificar a nossa vida. Ok? Vamos lá. Tiago 4, 11 e 12. Não esqueci de João 7, 24 não. Vamos chegar lá. Vamos lá. Não somos juízes para condenar o nosso irmão. Tiago 4, 11 e 12. É isso que Jesus está condenando. É muito bonito olhar isso na Bíblia, né? Os textos que vão complementando. Isso, irmãos, é que falta nos púlpitos das igrejas, né? Explicar a palavra. Jesus gostava de fazer isso, explicar, né? Vamos lá. Tiago 4, versículo 11 e 12. Pode ler? Quem está aí? Quem já achou? Tiago 4, 11 e 12. Caros irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei e a julga também. Ora, se passas a julgar a lei, cessas de obedecê-la e assumis a posição de juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és para julgar o teu semelhante? Ok. Vamos voltar ao texto. Eu queria ver se faltava muito, já estou terminando mesmo. Jóia. O que Tiago está dizendo aqui, irmãos? Eu não devo julgar a meu irmão no sentido de ser caluniador contra ele, de ser precipitado na minha censura, no meu julgamento, aquela questão do criticismo. Eu não posso fazer isso, porque quando eu faço isso, eu estou me colocando acima da lei. Nós não somos juízes na vida dos nossos irmãos, nós somos irmãos uns dos outros. E nessa questão de observar a lei, eu preciso me colocar e me submeter ao legislador. Na sua Bíblia, versículo 12, legislador está com letra maiúscula? Tem que estar, porque é uma referência a Deus. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, está claro que eu não posso
me colocar na posição de superioridade para condenar o meu irmão, porque não é essa a minha função. Eu preciso me colocar como dóquimo. Dóquimo ali é alguém que é aprovado, alguém que tem discernimento, que é maduro, por isso julgai todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5:21. Vamos entender o que seria esse adóquimos, que é o contrário de dóquimos lá em Tessalonicenses 5:21, tá bom? Portanto, antes de tentar corrigir algum irmão, é isso que Jesus está ensinando, preciso corrigir a mim mesmo, para que eu não venha a ser reprovado. É isso que Paulo ensina em 1 Coríntios 9:27. Esmurro o meu corpo, né? Isso está escrito lá? E o reduzo à servidão, para que eu não venha a ser reprovado. Leia para mim, 1 Coríntios 9:27, quem está lá? Mas esmurro o meu corpo, Aham. eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Desqualificado, a palavra aí, a King James traduz como reprovado, se eu não me engano, né? A palavra reprovado ou desqualificado aí é adóquimos. A palavra usada aqui, ela tem a ver com o inverso do que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5:21 e também 2 Timóteo. Eu quero mostrar esse texto para você, não sei se vai aparecer aqui. Não. 2 Timóteo 2. Vamos lá, só para você entender o que é dóquimos e adóquimos. Dóquimos é aprovado, adóquimos é reprovado. Aí Paulo vai tratar disso lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 e 16. A ênfase está no versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, dóquimos, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? A Bíblia. Um obreiro dóquimo é um obreiro íntegro. Essa palavra dóquimos aí é relativo à integridade de caráter. Tem a ver com a pessoa correta, verdadeira. Dóquimos. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Dóquimos. Um dóquimos é uma pessoa que tem discernimento, que julga bem as coisas. Julga segundo a reta justiça. Vamos lá para João 7:24. O texto que o irmão Romildo citou ainda há pouco. É assim que um dóquimos age, segundo a reta justiça. João 7:24. Revista atualizada, por favor. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Ok. Era muito comum, eu acho que agora está bem mais fraco isso, mas se o irmão pentecostal passasse por um irmão batista, o irmão batista estivesse de camisa comprida e de calça, ele dava a paz do Senhor, mesmo sendo batista. Mas se esse batista estivesse de bermuda e camisa de manga curta, não tinha paz do Senhor para ele, não. Era bom dia no máximo e virava a cara. O que eu estou fazendo quando eu dou a paz do Senhor para o irmão de calça comprida e manga comprida e não dou quando ele está de bermuda? Eu estou sendo juiz. Eu estou dizendo, eu estou na sã doutrina, porque eu estou ataviado, né? Hoje eu não estou ataviado, né? Estou de manga curta, né? Tem alguém de manga comprida aí? Não tem ninguém ataviado, né? A Juliana está de casaco, mas está de calça, não tá ataviado. Então, esse preconceito foi gerado de uma tal maneira que um pentecostal se julgava superior em santidade porque ele estava vestido com o corpo coberto, quando a santidade não está nisso. A santidade está no falar, está no ser, no caráter. Se ensina ou não que passar disso é procedência maligna. Então, cuidado para você não ser precipitado no julgar. Julgar segundo a reta justiça. Não julguei segundo a aparência. Cuidado, julgar segundo a aparência é o julgar lá de Mateus 7:1, quando eu me precipito no julgar. Deu para entender, irmãos, o ensino de hoje? Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos entrar aqui, ó. Quem são os cães na Bíblia? Tá bom? Vamos falar sobre os cães e os porcos. Semana que vem. Hoje a gente para por aqui, tá bom? Deus abençoe você e semana que vem a gente continua aí no nosso tema do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, e vamos entrar aí no versículo 6.